Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei qual horário que você vai assistir. Estamos aqui na gravação do nosso PlenaCast com a nossa convidada especial, a Lia Mello, que vai contar pra gente a história dela. E eu tô lançando hoje um quadro especial dentro do PlenaCast, que é qual quadro? A Verdade Vende. Qual é a sua verdade? Vem contar a sua verdade aqui pra gente conectar com o seu público. E hoje quem vai trazer a verdade é a Lia. Lia, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você e eu já entro nas perguntinhas, tá? Então, Mônica, boa tarde. Eu sou a Lia Mello. Eu trabalho hoje com cafés e brushes e também faço alguns eventos como aniversários, né, treinamentos, porém de pequeno porte. Né? A gente trabalha com um público mais reduzido porque é uma empresa familiar e trabalha eu e meu esposo. E além disso, a gente também tem trabalhos fora. Então, a gente resolveu que esse é o nosso nicho de mercado, alcançar um público menor, que é onde os maiores não chegam, né? Porque eles têm espaço maior, têm uma demanda maior, funcionários, veículos, então eles acabam não atendendo esse público, que é um público menor, que é o nicho onde a gente está atuando hoje. E a minha história começa assim. Há bastante tempo, eu acho que eu sempre vivi para gastronomia, mas eu só descobri mesmo que eu queria gastronomia tem uns 8 anos. Mas desde sempre eu trabalhei em paralelo, com trabalho de CLT, em grandes grupos aqui do estado, inclusive, fiquei por 15 anos, numa empresa só, porém foi administrada por 3 grupos, nesse período que eu estive lá. E em 2016 eu me desliguei dessa empresa e que foi assim, eu acho que um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma filha, que é a Ana Clara, também tenho um filho, que é o Arthur, que é a minha razão de viver. Família, para mim, é algo assim, imprescindível. Se eu não puder tê-los, eu acho que eu não tenho outra coisa para eu fazer. E aí, nesse ano de 2016, quando eu saí, foi um período muito complexo, porque a minha filha é especial. E eu senti também que eu precisava de estar perto dela nesse momento. E com isso, assim, tudo foi, apesar dos desafios de uma mãe atípica, foi algo tão, assim, o desafio se tornou uma coisa tão mais leve e foi momentos, assim, incríveis de aprendizado. Eu vou dizer assim, de aprendizado. Quem tem filhos especiais, só vivendo a realidade que sabe, né, quão desafiador é, mas a gente, assim, aprende muito com eles, a valorizar um respiro, um vento, uma planta, uma flor. E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito da natureza, muito da paz, mesmo vivendo situações, assim, eh, complicadíssimas, porque eu acho que todo mundo tem a sua história, né, não vem ao caso hoje, não é o momento para isso, mas isso faz parte da nossa vida, do nosso crescimento enquanto pessoa. E assim, depois disso tudo, fiquei com ela durante 7 anos em casa, cuidando, buscando especialistas, buscando situações que eu pudesse ajudar o meu esposo na renda familiar e também desenvolvendo a minha filha. E aí, nesse período, foi que entrou a gastronomia de fato na minha vida. Tinha um processo seletivo no Vasco Coutinho, fiz o processo seletivo, entrei para fazer gastronomia. Me apaixonei pela cozinha salgada, cozinha quente e salgada que a gente costuma falar. E aí eu comecei a trabalhar com isso no meu TCC, vamos dizer assim, de formação. Eu fiz que eu faria marmitas personalizadas para um público que fosse diabéticos, hipertensos, e eu cheguei a fazer bastante tempo esse trabalho. Comidinha para vovôs e vovós que às vezes tinham dificuldade. Então eu fiz por um tempo bom. Mas depois de um tempo, eu comecei a fazer os coffees. E assim, a confeitaria nem era o meu forte. Mas ela me trouxe tanta paz de espírito daquilo assim,
você tem que estudar, você tem que buscar mais. Eu sou meio inquieta com as coisas, né? Então eu comecei a estudar gastronomia na parte de confeitaria e fui me apaixonando e fui me aperfeiçoando. E aí começou a vir os convites, um aniversário aqui, um encontro ali, um chá da tarde. E eu fui vendo essa necessidade de buscar aperfeiçoamento. E então, assim, estudei bastante, fiz muita coisa. Hoje, inclusive, eu vou fazer minha prova de chefe padeiro, que eu também estou fazendo. Termina hoje meu curso de chefe padeiro. Hoje a gente vai ter uma avaliação e, assim, maravilhoso. A escola perfeita, os profissionais, muito respeito. E é uma coisa que eu aprendi muito cedo, a ter muito respeito pelo alimento. Eu vim de uma situação que a gente tinha pouco alimento, então a gente aprendeu a respeitar o alimento que se tinha. Então, assim, você é doida, não pisa num grão de arroz. Não, eu não piso num grão de arroz se eu vê-lo. Porque é um respeito que eu tenho por isso, porque eu sei como é que é essa necessidade, porque a gente já passou por tudo isso. Então, assim, hoje eu tenho uma visão muito simples do que é para eu fazer, que eu chamo de simples bem feito. Não precisa ser aquela coisa sofisticada. Você precisa de ter amor, de ter carinho. Eu costumo muito pregar que é aquela, sabe aquele abraço de vó? É aquilo, é isso que eu quero. Quando o meu cliente consome o meu produto, eu não estou preocupada se eu vou ter 300 mil seguidores, essas coisas. Eu busco que o cliente encontre esse abraço de vó, que ele encontre esse colo de mãe. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu faço com essa expectativa, né? Que eu traga para o meu público consumidor o melhor que eu posso fazer, dentro das condições que eu posso fazer, e aquilo que vai de encontro também à sua necessidade, né? Porque cada público é um público. Então, a gente estuda muito essas questões, o que colocar, como colocar, horário, tudo que é combinado para gente não é caro, então a gente precisa muito de ter esse respeito pelo público consumidor. Por quê? Imagina você tem uma empresa, você tem milhões de tarefas, aí você divide as suas tarefas entre a sua equipe. Imagina alguém falhar, alguém vai ter que sobrecarregar, alguém vai ter que deixar de fazer o seu, ou vai ter que fazer o seu mais o da pessoa que não está lá. Então a gente preza muito esse cuidado com o público, por isso que até então a gente nem pega um evento que a gente não possa dar conta. Por quê? Porque a gente sabe da condição que é uma pessoa que está contratando um serviço, quantas outras coisas ele vai ter que dar conta. Então, se um daqueles profissionais falha, para ele é complicado, porque ele já tem todo um roteiro, já tem todo um script do que vai fazer, e a gente está aqui para contribuir com a nossa parte, que é levar até o nosso cliente o melhor com simplicidade, com qualidade, com produtos selecionados, fresco. Eu prefiro virar uma noite trabalhando para atender o meu cliente do que estocar coisas que eu posso chegar lá na frente e não ser interessante para ele. Na verdade, nem é para ele, porque Lia Mello sou eu. Então, eu tenho que responder pelas minhas ações. Então, eu tenho, assim, um cuidado muito grande naquilo que eu vou propor para o meu cliente, naquilo que eu vou me dispor a levar para ele. Então, a gente sempre fica muito voltado para a qualidade do nosso negócio. É pequeno, sim, é pequeno, mas eu faço com todo carinho, com todo o amor envolvido. Então, esse é o nosso foco, é o nosso objetivo, né? Levar até o nosso cliente o melhor que a gente tem com a simplicidade que a gente pode colocar, mas tudo feito com muito amor e carinho. Que linda! Dá para ver que você, assim, é apaixonada pelo que você Sou. faz. Eu presto muita atenção, assim, o brilho no olhar. E a gente conhece a história da mulher, assim, a paixão, quando ela traz esse brilho para a conversa, né. Eu tenho me conectado bastante com mulheres que são apaixonadas pelo que faz, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E tem algo muito parecido com o marketing que você faz, que dentro do marketing menos é mais.
Então você falou algo aqui, o simples bem feito. Isso a gente escuta muito no marketing. O arroz com feijão, ele funciona, então assim, não, a gente não precisa inventar novas fórmulas, talvez no seu caso novos pratos, algo assim, muita firula, né. É a simplicidade com excelência. Exatamente, Mônica, é isso. E é isso que eu levo. Então, assim, a cada café, a cada brush que a gente serve, a gente pensa muito nesse contexto, né? Como eu disse antes. Como vai ser? É um intervalo de um treinamento? É uma reunião corporativa? É depois do almoço? É de manhã? Por quê? Cada situação dessa vai pedir um prato. Eu não vou levar um prato, por exemplo, para quem vai correr tudo pequenininho, bonitinho ali, um finger food. Eu vou levar um pão maior, um bolo maior. Por quê? Porque quem vai correr precisa disso. Ao contrário de uma reunião corporativa. Eu vou colocar na mesa, aonde os negócios vão estar acontecendo. Eu até brinquei esses dias que eu levei um café para carro, né, para uma concessionária, e a gente falou assim: café com carro e prosa. Por quê? Porque a verdade é essa, a gente quer que o cliente que vá até esse espaço tenha o nosso coffee e que o nosso contratante também tenha essa condição, sentar com ele enquanto negocia, tá ali o café disponível e a prosa, que é uma coisa boa, é uma boa conversa, você tira dúvidas e fica uma situação mais leve e cria uma expectativa, né, também para esse cliente que está lá. Então a gente costuma sempre pensar nessa situação. Como que é? O que vai ser? Para que eu possa me programar. Eu tenho assim mais de 50 itens no meu cardápio, mas eu não tenho cardápio fechado. Por isso que eu chamo de cardápio Isso. personalizado. Se o meu cliente me contratou hoje, contrata amanhã, contrata depois de amanhã. Ah, mas o cliente é outro, o contratante é o mesmo. Mas eu vou tentar agradar esse contratante que está me dando esse prazer de me convidar a atendê-lo, porque eu dependo desse cliente também. Sem ele, quem é a Lia? Quem é a Mônica? Sem o nosso cliente, a gente não é nada. Então a gente precisa de ter esse respeito. Não é porque quem vai consumir é outro, mas o contratante é o mesmo. Então eu penso nessa dinâmica. Ah, eu vou levar sempre os mesmos bolos? Ah, eu vou levar sempre os mesmos sanduíches? Não. Eu vou me programar para que em cada coffee eu leve um prato diferente, mais simples, dentro dessa condição. Não precisa de ser nada fora do script. Não vou colocar lá uma coisa que vai dificultar a pessoa se alimentar. Então eu penso em tudo isso. Ah, eu vou fazer um terrine? Vai ser sentado? Vai ser em pé? Como que vai ser essa logística? Para que eu saiba assim, ah, posso ou não posso? Fica legal ou não fica legal? Né? Então, assim, ah, vai fazer um chá da tarde com as amigas sentado. Você pode colocar o que você quiser, porque tá uma situação confortável. Ah, não, é um treinamento, tem 20 minutos para fazer esse coffee break. Eu tenho que pensar nessa logística. De fazer uma mesa onde todo mundo vai estar em volta dela. Imagina uma mesa presa num coffee break de treinamento. Não tem condição da gente fazer isso, porque aí a gente vai impactar de forma negativa. Muitas pessoas, às vezes, eles se aglomeram ao redor, e aí quem está atrás não consegue chegar. Então a gente precisa de pensar em toda essa logística. Às vezes até propõe, eu sempre falo assim com o contratante, deixa eu ver o seu espaço. Porque aí eu consigo falar com ele, olha, é melhor fazer assim, é melhor fazer dessa forma, é melhor de repente a gente dividir em 2 mesas para que ele tenha, porque quem te contrata, ele quer solução. Ele não quer ter a preocupação de estar ali no dia, nossa, ficou horrível isso. Não. É você que tem expertise do seu negócio, então é você que tem que levar essa solução para o cliente. Então a gente sempre pede, quando é um cliente novo, né, que a gente fala assim, ó, deixa eu ver como é que é seu espaço. Porque até a louça que eu vou colocar lá, imagina a gente colocando um coffee aqui. Aqui tem um microfone. Até a louça que eu vou colocar aqui, eu tenho que pensar nela. Então, tudo isso a gente avalia de forma bem tranquila junto do cliente, bem, sabe? Porque quando eu coloco a mesa para ser uma mesa assim que sirva a todos.
Inclusive, a gente até coloca lá que a gente faz o cardápio personalizado. Por quê? Porque em algumas situações a gente sabe que a pessoa é alérgico ou não pode consumir um glúten ou coisa do tipo. Não é meu público foco. Mas se eu posso fazer um bolo sem açúcar, eu faço. Se eu posso fazer um bolo sem trigo, eu vou fazer. Então é nesse sentido, porque eu acho que a gente tem que ter esse respeito pelo público consumidor da gente. E uma coisa que eu falo eu vi que um concorrente fez uma coisa muito bacana. Estuda para ser melhor que ele. Espaço para todo mundo, mercado para todo mundo. Ele só vai me fazer uma coisa. Eu só vejo meu concorrente com um olhar. É a forma de eu estudar e crescer. Não é meu concorrente. Ele é a pessoa que vai me dar um impulso para que eu estude mais, para que eu melhore o meu negócio. Porque o espaço a gente tem para todo mundo. Quantas empresas tem que faz o mesmo trabalho que você? Aí é você, Mônica, o meu diferencial é esse. Tanto é que eu tô aqui, Muito né? bacana, muito bacana. E a pergunta que eu vou entrar agora, você acha esse mercado, ele está saturado ou ele é um mercado promissor aqui para o nosso estado? Eu penso que é um mercado promissor. Por quê? O Espírito Santo é um estado que está em expansão, né? A gente tem uma qualidade de vida aqui muito grande. E isso desperta nas pessoas o desejo de vir empreender no nosso estado. E quanto mais empreendedores, por exemplo, a área de turismo. É uma área que está crescendo muito. As grandes indústrias, a gente vai ter um parque industrial aqui em Aracruz de montagem de veículos. Então, são coisas que vão agregando, falando assim de economia, agregando para a Uhum. economia do Estado e, por conseguinte, você vai crescendo junto. Então, é um mercado promissor. Eu vejo como um mercado promissor. E tem espaço para todo mundo, né? A gente, assim, é o que eu te falei anteriormente. Você tem que olhar isso e buscar o aprendizado, para que você esteja pronto quando isso acontecer, né? Então, eu acho muito promissor, sim, o nosso mercado. É muito bacana esse negócio do diferencial. O meu diferencial é a minha forma humanizada, Sim. a forma que eu me conecto com as pessoas que consomem o que eu vendo. Por exemplo, eu já tentei colocar outras pessoas para estar de frente da conexão e não funciona muito bem. Elas querem se conectar com a Mônica, então o meu diferencial, elas sabem quando é eu ou quando é outra pessoa. "Ah, mas é a Mônica e tal", não é a Mônica. Entende? Se eu colocar um robô aqui no meu celular, eu já fiz um teste, ela sabe que não é a Mônica. E aí eu acabo perdendo e eu prefiro manter esse diferencial humanizado, que é ter, essa flexibilidade, esse olhar para o nosso consumidor. Isso é muito bacana, porque eu vejo que o mercado hoje, não está bem assim. Tá um pouco assim, as pessoas querem vender, mas não querem entregar o que ela está vendendo. Eu escuto muito isso. Sim. Sabe? Então, o nosso caso mesmo é uma coisa, assim, flexível, porque pensa, se eu fosse olhar só o meu lado, não dá para olhar só o meu lado, a gente tem que se colocar no lugar do nosso cliente, porque afinal de contas é ele que paga as nossas contas. Eu achei Exatamente. muito lindo você falando, ele está me convidando para eu levar o coffee para ele. Ele não está me contratando, então assim, sensacional isso, é o seu Hum. diferencial. É você personalizar, é a simplicidade e a forma íntegra do qual você conduz todo o processo de venda do seu produto, do início até o fim. E Exatamente. você passa essa confiança, essa transparência, sabe. Uhum. Eh, Eu costumo chamar de filosofia de vida. Eu não quero para Mônica aquilo que eu não desejo para mim. Então eu só vou te servir, eu vou te levar somente aquilo que eu entenda que seria bom para mim. Pode até não ser que seja o melhor, como eu te falei, mas a gente sempre tem muito sucesso. Sucesso por quê? Porque a gente entrega realmente aquilo que o cliente contrata, inclusive, às vezes, a gente vai até além. Por quê? Porque é o que a gente acabou de falar.
é um convite. Ele poderia ter dado oportunidade para qualquer pessoa, mas não, ele deu a mim. Então, por questão de respeito a ele, eu acho que a gente tem que ter isso, né? Tem que ter essa conexão com o cliente, né? Às vezes a gente passa lá e tal, aí vem os vendedores, nossa, aquele prato X estava maravilhoso. Olha, nossa, super bacana aquilo que você fez. A decoração tá linda. E você olha as nossas mesas. Você teve a oportunidade de olhar as nossas mesas. O que que tem nas nossas mesas? Amor. Amor, é simplicidade, é o carinho ali de uma flor. Não é uma florzinha, é a flor que a gente está te falando assim: bom dia, olha, eu fiz isso aqui pensando em você. É isso que a gente quer que o cliente sinta, esse afago, esse aconchego, né? E é o que você falou da humanização. É isso que a gente não quer que seja mais um, a gente quer que seja o. Né, que seja o dia, o momento, que a gente às vezes vê gente de fora. Eu falo assim, aqui a gente tem muito mineiro, não sei se você é mineira. No nosso café a gente não pode faltar pão de queijo. Por quê? Porque por mais coisas que você tem, o mineiro adora um café com pão de queijo. Então, o que que eu te falo? É um simples bem feito, é um simples que a gente coloca carinho na entrega. E é isso. Parabéns, porque a simplicidade, ela tá perdendo o Espaço. valor e o espaço. Então, assim, isso me aproxima e eu tenho certeza que aproxima o público também, Sim, que busca essa forma mais simples, mais prática também de lidar com os negócios, né? sim. Que de certa maneira você está fazendo um negócio, né? Exato. Hoje as pessoas que te procuram são mais pessoas assim daqui do estado do Espírito Santo que já conhecem o seu trabalho, são pessoas que já estão com você, são clientes que vêm, são clientes novos ou são os clientes que você já fidelizou, digamos assim? Então, hoje são os mais que eu já fidelizei, são os clientes que eu já fidelizei. Mas aí, por exemplo, através destes, se vem uma empresa de fora para dar uma consultoria ou um treinamento aqui, sou eu que eles convidam para fazer o coffee break deles, né? A gente trabalhou já com o Banco Itaú, a gente trabalhou com a empresa Expertise de São Paulo. E aí, quando eles vêm para cá, têm oportunidade de estar realizando o trabalho deles aqui, é nós que eles convidam para estar com eles. Então, para a gente também é muito bom isso. Talvez a gente até não tenha mais, como eu te disse, porque a gente pega um público menor, né? Mas isso é futuro a Deus pertence, né? A gente vai trabalhar sempre para melhorar. Mas assim, eu também tenho uma outra situação, que é eu não quero dar um passo maior do que aquilo que eu faço sem ter condição, porque eu prezo muito estar com a minha família. Isso é uma coisa que eu não quero mais abrir mão, né? A gente chega uma fase da vida que a gente escolhe algumas coisas por fazer. E eu acho que é necessário, até para a gente, na questão espiritual, na questão de resultados físicos, do amor à nossa própria vida também. Porque às vezes você deixa você de lado. Então eu não quero me deixar de lado. Eu quero conciliar a minha vida profissional, mas saber que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou dona de casa, né, que eu trabalho e é que a gente tem as nossas vidas aqui fora. Então, assim, hoje eu trabalho com esse público menor por isso também. Mas assim, a gente já fez aniversário centenário, que foi assim, o prazer de fazer, sabe? Porque é uma coisa tão significativa, você fazer um aniversário de 100 anos de uma pessoa, é algo tão realizador. Então, para mim é isso, sabe? É essas oportunidades que a gente abraça e que a gente, às vezes a gente está tão cansado e a gente fala assim, ai, chega. Aí vem algo assim, te dá um ânimo de fazer, te levanta de uma forma que é incrível. E assim, acho que é porque também eu sou muito realmente apaixonada pelo aquilo que eu faço. Tem até uma pergunta aqui, se você começou a empreender, se foi por paixão ou se foi por necessidade. Mas pelo que eu estou entendendo,
É paixão, a cozinha, né, como a gente estava conversando ali no bastidor, há mais de 20 anos você entrou para a Sim, gastronomia, né, então, isso. a cozinha sempre foi o seu xodó. É, sempre esteve ali presente, né. Não vou falar para você que é só por paixão, claro que a gente tem também a questão da necessidade, mas assim, tudo que a gente faz, eu acho, primeiro vem isso, primeiro vem o amor por aquilo que você faz, e depois vem as outras coisas agregadas, porque assim, no meu trabalho, se eu tiver mal e for para a cozinha, não vai funcionar. É uma coisa que não funciona para mim. Eu tenho que estar bem para estar na cozinha. Não funciona. Dá errado, as coisas caem e não fica bacana e não funciona. Então eu acho que essa relação que eu tenho também de respeito, como eu te disse mais atrás pela questão do alimento, ela me dá isso, sabe, essa questão dessa conexão mesmo com o alimento. Cada item que eu pego ali para transformar, né, porque assim, os alimentos vêm todos in natura ou coisas do tipo. Aí para você transformar esse produto em algo para servir, são muitas etapas, desde da escolha do ingrediente, depois o mise en place, que é a divisão desses ingredientes para você não estar ali fazendo uma receita e faltar algo quando você já está lá no meio da receita. Então, assim, tudo isso é uma logística que às vezes a pessoa não consegue entender. Quando recebe um prato na mão, pronto, ela não consegue ver. Então, assim, é claro que tem a paixão, mas também tem a necessidade e tem muita coisa envolvida, né. Não é só ir lá e pegar e tá pronto não, acho que a gente tem umas 10 etapas antes de te entregar um prato pronto, mas a gente faz com muito carinho, né, com muito amor ali. Muito bacana. Eh, Qual foi o maior desafio técnico ou emocional que você enfrentou logo no início dessa jornada do seu negócio? Foi mais, assim, a questão de equipamentos. A gente vê muitas pessoas falando: "Ah, os equipamentos não são tão importantes porque a vovó fazia, né, lá na mão e tal", mas eles são importantes, porque você faz na mão para atender a sua família, mas fazer na mão para atender um público maior, fica mais complexo. Então foi mais as dificuldades maiores que eu tive foi equipamento. Não posso negar que se eu tivesse coisas, né, mais evoluídas, eu estaria melhor. Mas assim, não deixei de fazer, mas os equipamentos foram coisas que eu precisei de buscar. E depois é entender a função, a funcionalidade de cada ingrediente naquele papel dele ali dentro de uma situação que você vai fazer. Porque eu não posso entregar um bolo solado para o meu cliente. Então, assim, o que que eu vou colocar para transformar isso, né? Aí a gente precisa o quê? De buscar conhecimento. Tudo Não na vida é não conhecimento. adianta a gente gostar, ter paixão, se a gente não tem habilidade, né, para fazer, não tem conhecimento para fazer. E é isso. Verdade. Agora, uma coisa curiosa que tem lá no seu perfil. No seu perfil diz assim: "Você não precisa sofrer para comer bem". De onde vem essa filosofia? Então, Mônica, eu sou do interior. Lá, nós consumíamos praticamente tudo que a gente produzia. Então, era tudo que vinha da terra ou vinha de alguma árvore, ou criava no espaço que a gente tinha. Então, assim, eu não sou fã de corantes, acidulantes, conservantes nos produtos que eu faço. Vai viver 200 anos. Eu dificilmente você vai me ver abrir uma lata e consumir o que tem dentro da lata, entendeu? Nesse sentido. Então, tudo que eu oferto para o meu cliente é tudo fresco. Não tem esse tipo de coisa. Ah, você está recriminando? Não, eu só não faz parte do meu contexto, né? Então, cada um faz as suas escolhas. Ah, você é 100% assim? De jeito nenhum. De vez em quando eu tô lá comendo uma barra de chocolate parafinado ou coisa. Faz parte da vida. Então, assim, não é 8 e nem 80, mas eu procuro fazer dentro dessa condição, não ter esse tipo de ingrediente que eu entenda que vá, eh, não é nem prejudicar, porque como o consumo é pequeno, não seria a palavra essa de prejudicar, mas eu não quero no meu serviço que tenha esse tipo de ingrediente. Faz parte do seu diferencial, É, né?
do seu Exatamente. negócio, Do meu negócio, da isso. identidade do seu negócio. Hoje o seu negócio ele carrega uma identidade, Uhum, pela frase que você colocou, por tudo isso que você falou aqui, então, é uma filosofia, é um estilo de vida que uhum, você já traz para o seu negócio. E eu acredito que todo negócio é assim, não tem como separar a nossa vida, nós mulheres que somos empreendedoras, separar a nossa vida e o nosso negócio. Aí eu recebo muitas perguntas: "Ah, o que que é o Clube Mulher Vida Plena?". É um estilo de vida, porque empreender é um estilo de vida. sim. Então a gente traz esse estilo de vida para o nosso negócio. Hum, E pelo que eu tô percebendo, você trouxe muita coisa da sua vida para dentro do seu negócio, né. uhum. Lá atrás, quando você morava lá no interior, e ainda ontem eu estava pensando sobre isso, né. Eu venho de uma família muito escassa, muito pobre. Frutas que a gente comia, era frutas que tinham no quintal, na Exa árvore, a gente não comprava Não, banana, isso. Nunca comprava. goiaba, eu vivia em cima do pé de goiaba, comendo goiaba. Aquela fruta vermelha, jambo. Abacate, banana, era as Sim, coisas que e davam. hoje os nossos filhos, o que que eles fazem? Um pacote de biscoito. Às vezes, eu não sei se lá na sua casa acontece isso, na minha casa estraga fruta. E Estraga lá tudo. atrás a gente não tinha condição de comprar, as frutas que a gente comia era do quintal. Isso. Aí eu fico olhando isso e fico assim falando: "Meu Deus, olha só, essa geração não tem noção do que nós passamos lá atrás, então tá Não. estragando aqui, eu falo: "Meu filho, come, faz uma vitamina da banana", porque hoje a gente não tem banana no quintal. Uhum. Hoje tudo é comprado, então se estraga, vai para o lixo. Acontece de você ter uma produção, de você perder ingredientes? Já aconteceu, Mônica. É aí que entra a questão do conhecimento. Buscar o conhecimento, para que você não tenha isso, para que você porque eu sempre fui meio exagerada, eu falo que eu aprendi com a minha mãe de coração. Ela sempre foi muito exagerada nas coisas que ela fazia, e eu acabei ganhando isso, trazendo isso comigo. Mas com o tempo, você acaba, assim, sendo mais comedido, não por não querer fazer, mas para você exatamente ter essa consciência de você fazer o que é necessário para que não se perca. Então hoje é mais tranquilo para mim, mas eu já tive momentos que eu, sim, já pisei na jaca. É porque as pessoas antigas tudo é muita, né, Tudo é era melhor muito, faltar, não é né, melhor sobrar. do que faltar, É. exatamente. Agora olha só que interessante, como você consegue criar cardápios personalizados sem perder a eficiência do seu negócio? Isso então, Mônica, isso é uma coisa que assim, por exemplo, eu falei com você que hoje eu vou fazer minha prova de chefe padeiro. Lá, você vai aprender que uma massa pode se transformar. Se eu faço uma massa que eu posso usar uma base de laranja, se eu posso usar uma base de um doce de leite, se eu posso usar uma base de um outro creme, é uma massa que eu posso fazer 3 produtos diferentes. Então é o conhecimento, é você aprender a trabalhar com isso para que você consiga atender, porque senão você também vai cair numa situação que é o quê? Você ao invés de ter uma lucratividade, você vai ter uma demanda negativa, uma condição negativa para o seu negócio. E a gente precisa de pensar em reinvestir, não é só ganhar, porque se eu não investir em conhecimento, em outras coisas que eu preciso, melhorar os produtos, porque às vezes você fala assim: "Nossa, mas isso aqui custa R$ 10, eu vou fazer com de 7". Mas você parou para pensar se aquele de 7 vai te dar o rendimento que aquele produto melhor de 10 vai te dar? Não é só preço, você tem que olhar a qualidade desse produto. E é isso que a gente aprende quando a gente busca ter esse conhecimento para que a gente não caia nessa situação. De você cair, de repente, numa demanda que você não é o que você queria. Então, tudo isso a gente precisa de pensar, não só na questão da gastronomia, né, Mônica, mas em outras situações também, né, Sim. do cotidiano nosso. Faz sentido.
Agora, qual é o segredo para fidelizar os clientes? Eu falo que combinado não sai caro. Pera aí, eu vou ter que parar você. Você tá muito fora do microfone. Olha onde ele tá. Tá no seu ombro. O som vai. Aí, tem que ficar na frente. Tá. Aí você perguntou o segredo. É. Desculpa interromper, tá? Pode perguntar de novo? Tá. Então, Mônica, eu não sei se é segredo, né? Mas assim, o que a gente busca com o nosso cliente é levar até ele um pouquinho daquilo que a gente gostaria de dividir com os nossos amigos, né? Então, assim, porque a gente acaba, às vezes, indo tantas vezes que a gente já fica familiarizado com aquela situação. Aí, esses dias chegou só fazer uma ponderação. Chegou o diretor de uma empresa, eu já trabalhei com ele. Ele falou assim: Nossa, seus cafés são lindos, maravilhosos. E tinha uns 5 anos que eu não falava com ele, mas sabia que ele estava lá. E nossa, é adorável ver. Sabe, a mesa bonita, bem posta, com tudo. Eu jamais esperava ter isso dele. Por quê? Porque é uma pessoa muito centrada no seu trabalho, que eu não tenho uma intimidade, assim, de convívio, enfim. E aí, isso é a recompensa. Você nem imaginar, mas aquele rapaz, aquele senhor que está lá, né, numa diretoria onde recebe inúmeras pessoas, prestou atenção na sua mesinha de café? Então, essa é a recompensa. É esse respeito que a gente quer e é esse respeito também que a gente passa para o nosso cliente, para que a gente tenha esse convívio bom, essa relação boa de troca. Isso é energia. Isso é que te dá ânimo de, ai, tô tão cansada que eu moro no 3º andar. Você imagina? Às vezes eu desço e subo 10 vezes no mesmo dia. Mas foi o que eu escolhi, então para mim tá valendo. E tá tudo bem. Cada um tem o seu momento, né? Hoje eu tô assim, amanhã não quer dizer que eu esteja. Eu tô buscando melhorar. Todo mundo busca essa melhoria dentro do contexto profissional, né? E que é buscando estudo, buscando conhecimento, buscando a melhoria, mas também dessas coisas que é saber que você satisfaz o desejo daquela pessoa que tá lá, né, que tá indo muito bem, graças a Deus. Então, hoje, quando você vai fazer um coffee, alguém te convida para fazer esse coffee, eu adorei isso, tá? Você vai fazer aquele coffee lindo, maravilhoso, delicioso, como se fosse para reunir Os amigos, que a gente gosta de reunir Isso. pessoas que a gente gosta, comida, e agora a gente está reunindo pessoas, comida e falar de negócios. Exatamente. Por quê? Porque antes que eu falo, eu sou empreendedora desde 7 anos de idade, mas já fui CLT. Porque eu venho de família empreendedora, eu cresci dentro de uma confecção de fundo de quintal. Uhum. Então eu comecei a arrematar roupa, a vender retalho. Então já existia uma veia empreendedora ali. Porém, essa jornada empreendedora, antes desse boom da rede social, ela era muito solitária. Muito. Agora veio a rede social, veio esses grupos de network, eventos, então a gente faz uma troca muito bacana, que a pessoa que está ali, ela também está passando por algum nível de processo, que eu costumo falar que a gente está em níveis diferentes, né? Você empreende tem quanto tempo hoje no seu negócio? Com o Coffee Break tem 4 anos. Então, 4 anos. Tem alguém que está empreendendo 2 anos, está em outro nível. Uhum. Mas vocês podem trocar figurinha ali, que já não é mais aquela coisa. Hoje você pode conversar com a pessoa da mesma área, entende? Correto. A pessoa vai ter assunto, ela entende o que a gente está falando. Sim. Agora não faz sentido a gente conversar, empreendedor, trocar ideia com o CLT, não vai funcionar. Gente, não dá certo. É outro universo. É outro universo. É Não outro. concorda que a Sim. internet fez isso? A E esses internet. encontros aonde coloca Sim. comida, Sim. né? Antes, aonde que a gente só reunia para comer? Ou em casa ou num restaurante. Aí veio essa nova proposta, ficou muito interessante, trouxe empregos, trouxe renda para a família, trouxe um apoio emocional também. Isso aproxima. Isso aproxima, por quê?
Quando a gente fala no processo de alimentação, seja ele um almoço ou um café da tarde, né? Você pensa, um aniversário. Você vai lá, você vê pessoas que às vezes tem um tempão que você não vê e ali você fica sabendo de tanta coisa fantástica que às vezes aconteceu e você estava fora. Então a internet aproxima isso nesse sentido, mas afasta também dependendo de como você faz uso dessa tecnologia, né? Porque os abraços quentinhos você tem que estar presencialmente, né? E aí ela afastou um pouco, ela distanciou um pouco, não só a gente, mas assim, falo dessa correria mesmo que se tornou, o mundo hoje em dia está muito corrido, mas ainda não deixa de aproximar. Por exemplo, a gente tem um grupo da minha família, acho que a maioria tem um grupo de família. Eu sinto falta de não dar o meu bom dia. Quando eu não posso dar meu bom dia por algum momento, algum problema, eu sinto falta daquele bom dia, você acredita? Porque ali eu falo, opa, tá todo mundo bem, porque todo mundo deu bom dia. Então eu já fico bem naquele dia, assim. Um dia que eu não posso, problema na rede, alguma coisa, você fica, nossa, e agora, sabe? E agora? Como é que tá? Então tem essa coisa, mas a gente não deixa de se encontrar todas as vezes que pode para dar um abraço de verdade, isso é muito gostoso. E eu até costumo dizer, a grosso modo falando, eu falo com os meus filhos que estão na idade de estudo, que hoje eles têm uma facilidade enorme de conteúdo. A gente era que subir numa escadinha, às vezes, numa biblioteca e pegar livros e livros para poder fazer um trabalho. Hoje eles têm tudo isso na mão e às vezes nem aproveita tanto as coisas que tem, né? Não dá aquele valor que a gente fica olhando, nossa, né? E se? E se? Mas é outro tempo, é outra era, né? É um outro momento que a gente está vivendo e que também a gente tem que ter muito cuidado com as questões que traz para a gente, né? Para a gente não cair em situações que não são confortáveis para ninguém, né? Verdade. Hoje, dentro do seu negócio, você é a eu presa? Eu sou a eu presa. Você falou que é uma empresa familiar, e empresa você e seu familiar, esposo, né? Mas isso. toda a parte da gestão, de erros, de acertos, né? Isso, Toda a logística, a venda, de fechar, de prospectar, é minha. tudo é você que faz Eu que hoje. faço. Tudo eu que faço. E o que você faz hoje para se manter em equilíbrio, para dar conta de tantos processos? Não é fácil, Mônica, porque eh, a gente precisa de buscar uma saúde espiritual e uma saúde física. E com tantas coisas, né, nesse corre, eu falo que deixa eu fazer meus corre, né? Os meninos já até sabem quando eu falo isso. A gente acaba realmente tem dias se cansando muito. Mas o que que eu tenho feito? Eu tenho dividido o meu tempo. Hoje eu vou tirar para dar resposta aos meus clientes de orçamento, se eu tiver orçamentos para entregar essa semana. Deixa eu ver qual vai ser o meu cardápio para mim saber quais são os insumos que eu já tenho que adquirir, né? Então eu vou fazendo assim, deixa eu ver o calendário de provas. Tem médico essa semana? Não tem? Como que vai ser? E aí eu vou dividindo o meu tempo para poder eu conseguir conciliar tudo. Porque senão você se perde. E eu não sei se é dificuldade ou facilidade, acho que cada um tem o seu. Eu prefiro escrever. Que aí quando eu dou um ok no primeiro, eu corro para fazer os outros. Porque esse é o meu momento. Checklist. Tem que O ter. Aí checklist eu tenho, funciona. para mim funciona assim. Então isso é fundamental, porque imagina, você vai dar conta? O dia só tem a mesma carga horária para todo mundo. Mas o a fazer que a gente tem é muita coisa. Então eu preciso de pensar tempo de produção, tempo de compra, tempo de fazer, tempo de esfriar, tempo de armazenar, tempo de, né, guardar, etiquetar, tudo isso. Então é muita coisa envolvida no negócio. E aí, se a gente não tiver esse tempo dividido, você vai se perder. Você pode ter 300 horas que não vai conseguir fazer. Perfeito. No seu perfil lá do Instagram, tem um destaque que tá produtores. Eu tenho que alimentar, né? Qual a importância de escolher bem quem caminha com você? Eu acho fundamental, Mônica, porque são parceiros. A gente precisa de se conectar com esses parceiros. Tem coisas que eu compro por telefone, para você ter ideia.
Eu mando o meu pedido, falo, ó, deixa aqui no meu amigo, eu vou te pagar pelo WhatsApp. A gente já criou essa conexão, essa relação de confiança. Porque às vezes eu não vou estar lá onde ele está naquele momento, né? Então, assim, tudo isso eu vou fazendo ao longo dessa jornada. Quando eu vou à feira, eu vou conversando, eu vou conhecendo de onde vem e tudo mais. Porque é uma relação de troca. Ele depende de mim, que dependo dele. Então, por que não, né, unir? Fazer isso uma via realmente de mão única para os dois. Ele com o serviço dele, que me atende, e eu com a parte de atribuir a ele também a confiança de saber que ele vai me entregar aquilo que eu estou buscando. Então, é fundamental essa relação de parceria com os fornecedores, de confiança, de saber de onde vem. Tudo isso são coisas que eu faço. Eu procuro realmente saber. Aí, às vezes, assim, você fica tão próxima das pessoas que até as coisas mais de vida mesmo acaba ali um ajudando o outro, numa fala, numa outra situação. E eu acho que esse é o servir. Isso é o que a gente veio fazer nesse mundo, o servir. Então, é uma coisa que, assim, você está aqui para me servir com a sua expertise. Eu estou aqui para te servir com a minha expertise. Por que não juntar os dois? Por que não dar oportunidades para aquele que caminha com você? Então, sempre que eu posso, eu estou lá, sim, com os meus fornecedores. Muito bom. E também quando até a gente acertar, no meu caso, por exemplo, Sim. né, eu comecei a trabalhar com eventos, foi início de 2025. Então eu fui testando para ver o que ia funcionar para mim. Uhum, Funcionou? É meu parceiro. Que aí eu já uhum. não tenho que mais ficar testando, ficar Sim, buscando, né, outros lá fora, por exemplo, personalizado. Eu fui testando. exatamente. Formatos também, testando. É. Quantidades também, testando. Eu sou daquela que gosta de executar. Eu sou Eu, muito também da eu produção. acredito que a gente aprende fazendo. Uhum, Então, eu decidi fazer para aprender. Porque é muito diferente você ir lá buscar o conhecimento e não colocar em prática, sim, né? Você só vai, de fato, aprender mesmo fazendo. Eu acredito que não é a primeira massa do pão que o pão vai ficar 100%. Você exatamente. vai fazendo uma hora ali, vai assim, muito no timing. Você está fazendo que nem vê, né? Exatamente. Você falou, anteriormente uma situação que é na divisão das tarefas, a pessoa às vezes não é a Mônica, e não vai ser. Isso é uma coisa também que eu tive muita dificuldade, porque não fala a sua filosofia. Você tem a sua filosofia de vida. E é muito difícil você encontrar e lidar com as pessoas que não têm, porque elas não entendem que você quer o melhor, que você quer bem feito. Não é que você quer porque quer, é porque é assim que a gente convive, é assim que tem essa troca. Você não vai querer se conectar com uma pessoa que não vai trazer algo bom, algo que te aproxima da sua realidade. Vai ser muito bom em uma outra situação, mas não é a Mônica. Então a gente acaba tendo essa dificuldade, porque às vezes você quer ensinar, mas a pessoa não quer aprender. E ela entende que é uma imposição. Não, não é uma imposição, porque Mônica só existe você. E eu falo assim, ó, Lia Mello sou eu. Se houver um erro, um problema, não é a Patrícia que vai ser chamada, sou eu. Então eu preciso que você entenda a minha filosofia, que é essa que eu trabalho há muito tempo e eu preciso que você se encaixe nela. E aí você não consegue, às vezes, essa pessoa para te ajudar, para te apoiar, porque ela não consegue engajar com aquilo que você pensa. E é uma construção. Eu não estou hoje aqui começando ontem. Eu tenho toda uma bagagem, toda uma história de dedicação para poder hoje estar aqui. Então, assim, muitas vezes as pessoas não querem esse engajamento com aquilo que você faz. É o que ela quer, um salário no final do mês, a grosso modo, é isso. É. Então, é muito difícil a gente encontrar pessoas que se conectem com aquela filosofia que a gente carrega, com aquela bagagem que a gente carrega. Não é fácil, realmente. É verdade. Lia,
O que não pode faltar na sua mesa? Amor, carinho, afeto, persistência, resiliência, tudo isso está na minha mesa. Minha parte também espiritual, não pode faltar fé, não pode faltar Deus. Na verdade, Deus, na minha vida, ele está sempre no meio. Ele é o ser que me dá paz para começar, que me impulsiona a seguir, né. Então, assim, isso não pode faltar na minha mesa. E aí o resultado que eu tenho é esse que eu já te mostrei, né, e é esse que eu busco, porque se você não tá bem, pode estar tudo indo mil maravilhas, mas se você não estiver bem com isso, com você mesmo, não acontece. E com toda a sua bagagem, todo o conhecimento que você tem, qual a mensagem que você deixa hoje para as mulheres empreendedoras? Tem espaço para todo mundo, tem, como você crescer, tem como você começar, você pode claro que você não vai chegar, às vezes, no lugar que você almeja com tanta rapidez, mas não desista. Segue em frente, segue com seu propósito, busque conhecimento, busque, se conectar com pessoas que possam te orientar, né, que possam te orientar. Isso é importante você fazer, e não desista. Você pode, você é capaz. É só você se dedicar, buscar que você chega lá. Uau, foi para mim. Eu tô sentada aqui, eu a partir de hoje vou até trazer meu caderninho para aprender com essas mulheres que são incríveis, só mulheres incríveis têm sentado aqui nessa mesa, só histórias incríveis. Eu não sabia que você tinha uma filha especial. Eu não tenho filha especial, mas eu tenho uma irmã que eu considero como filha e quem vai cuidar dela sou eu. Hoje eu tô mais presente na vida da minha mãe, ajudando mais ela, porque não é fácil. Então, depois dos 60 anos, minha mãe já está com 69, vai ficando mais difícil, entendeu? Então, ela Sim, precisa de um suporte e empreender e sendo mãe atípica é dificuldade dobrada. Porque sim, empreender já é difícil, né? sim, Dentro de uma situação dessa, então, eu imagino que seja mais difícil ainda. Então, sim. você já é uma vencedora, você já é uma mulher bem-sucedida, por já estar no mercado há 4 anos, né? Porque quantos negócios hoje a gente vê fechar no primeiro ano? Porque Verdade. eles não passam que pela dificuldade. Porque os 5 primeiros anos é os anos difíceis. Então, assim, você ainda está dentro desses 5, mas com muito sucesso. Graças a Porque você Deus, né. fidelizou seus clientes, então você tem muito sucesso. É. Que hoje a coisa mais difícil que tem é fidelizar. Uhum. Por quê? Porque a cada dia no mercado aparece alguém que faz o que eu faço. Então hoje é muito mais difícil você mostrar valor ao invés de preço. As pessoas têm muitas pessoas que buscam preço, né? E a gente sabe diferenciar o nosso produto do valor e do preço. Então, fidelizar hoje com tantos acessos que a gente tem, principalmente a rede social que veio para contribuir, mas cada hora tem um negócio novo nascendo. Exatamente, Mônica. Isso é uma coisa bem complexa, realmente. Eh, eu penso muito nisso. No meu negócio, realmente eu trago, essa diferença. Eu não falo de preço, porque preço é uma coisa muito cada um tem o seu. Eu não sei onde você mora, eu não sei em que condições você vive, eu não sei como é que é o seu negócio, eu não sei como é que é a sua rede de apoio. Então, assim, falando a grosso modo, eu vim de uma situação muito difícil, onde eu não podia estudar, eu estudei tardiamente, porque na roça a gente só trabalha, a gente não tem essa condição de estudo, né? E não falando mal, mas falando da condição de existência. Eu tenho mais de 50 anos, então, de onde eu vim, os meus pais também eram iletrados. Então, na cabeça deles, eles carregavam a bagagem que eles passaram para os filhos.
É trabalhar, porque se ele não estudou, como que ele vai entender que aquilo é importante? E eu vim estudar tardiamente. Eu saí de casa cedo, mais por causa de violência doméstica, essas coisas e tudo mais, mas assim, isso foi importante para aprender a viver num outro contexto. Mas na minha casa, não falando para ser melhor nem pior, eu consegui carregar os meus irmãos. Então, hoje, nós somos em 6 e cada um tem sua profissão, né? Eu sou de formação, eu sou administradora, para você ter ideia, de E uma formação. ótima, né, administradora, né? Trabalhei com isso durante 15 anos, né? Eu passei pelo grupo Coimex, grupo Águia Branca e finalizei meu processo de CLT no grupo Líder, que é um grupo de Minas Gerais. E eu tenho amigos nessas empresas. Até hoje, eu já estou fora desse mercado desde 2016, 10 anos, né? E eu tenho amigos até hoje lá dentro, porque a gente construiu uma relação muito bonita, né? Então, graças a Deus por isso. Mas falando da questão, né, que a gente estava pontuando, não foram situações favoráveis que eu tive. Por isso que eu falo que a gente é capaz. Porque se eu fosse olhar aquela condição ou me colocar numa situação, né, eu sou menos privilegiada, talvez hoje eu não tivesse nada, mas ao contrário, se eu não tenho, eu quero ter. Então, para ter, eu tenho que fazer o quê? Buscar, corre atrás. Emprego não vem toque-toque na sua porta. Trabalho não vai aparecer lá na sua porta. A gente vai descobrir o que faz de melhor e vai se dedicar. E todo mundo tem essa condição de fazer algo bem feito naquilo que é a sua. Porque, assim, cada um tem o seu talento, né? A Bíblia já fala isso pra gente. Olha que coisa maravilhosa. Cada um tem seu talento, né? O nosso colega ali é o expert em tecnologia. Eu não entendo nada de tecnologia. Mas aí você me põe numa cozinha, eu vou ficar super feliz. E talvez ele se perca na minha cozinha. É isso. Cada um tem seu talento, cada um tem seu propósito, cada um tem o seu servir. Isso é mais importante hoje. Porque com tanta informação, com tanta coisa que acontece, se você não tiver focado, né, naquilo que você vai fazer, você vai se perder, realmente. Lia, e agora vamos para a perguntinha final aqui, que é a pergunta das 3 verdades. Eu gosto de falar delas. Se tudo sumisse, internet, livro, tudo sumisse, quais os 3 aprendizados que ficam? Assim, para mim, né? Ser feliz com aquilo que você faz, tem que ser feliz. Família, construir esse elo com a minha família que não haveria razão de viver se não for por eles. E fé, ter fé. Ter fé que tudo vai dar certo e que vai dar certo e dá certo. Então, o aprendizado que eu carrego hoje comigo é isso. E o que a Lia, hoje, se você tivesse na frente com a Lia de ontem, lá de trás, aquela lá da roça, que trabalhava na roça, com 12 anos de idade, o que você falaria para ela? Começou tarde. Eu teria que ter começado um pouco mais cedo. Não dê importância pro estudo, né? Porque, como eu te falei, era uma coisa que pra gente não era algo que traria sucesso na vida, não fazia diferença pelos ensinamentos que a gente teve. Então, eu falo que se eu tivesse tido a oportunidade de buscar conhecimento mais cedo, eu acho que hoje eu seria melhor sucedida. E qual a sua visão de sucesso? Fazer o que gosta, estar bem naquilo que você gosta de fazer, no mínimo você ser resiliente, buscar estar sempre em conexão com o que está acontecendo, não deixar a peteca cair, não esmorecer, né, que às vezes a gente, né, recebe algumas situações, demandas que não são tão boas, sempre buscar e saber que você vai conseguir vencer.
Perfeito. E para 2026, quais são as expectativas? A gente se conheceu em 2025, né? Eu te convidei para vir gravar um podcast. Qual está sendo a experiência de gravar um podcast? Maravilhosa, Mônica. Tá gostando? Adorando. Quem Deu pra sabe a gente relaxar? não faz até outras coisas depois, né? Mais à frente, quem Sim. sabe. E assim, para 2026, seguir, né? Com meus cafés, buscar mais clientes, aprender mais. E é isso. Ser feliz, cuidar um pouquinho da Lia, que às vezes a gente se deixa, né? Então, assim, eu preciso de cuidar um pouquinho mais de mim também. E é isso. Para 2026, ser feliz. Tá vendo aí, né, mulherada? Tem que se cuidar, né? Nós somos o nosso negócio, né? A Lia que Exatamente. faz lá, que bota a mão na massa, né? A Isso aí. Mônica aqui que bota a mão na massa. Então a gente tem que cuidar, né? É Isso. aquilo que você falou. Para mim, a minha rotina espiritual, ela é inegociável. É o que me sustenta. Tem que ser. Parece que no dia que eu não tenho a minha rotina espiritual por algum motivo, esse dia eu fico desestruturada. Uhum. É isso É mesmo. um dia que a minha energia fica diferente. Então Parece que pesa, né? Que eu tudo já é mais entendi difícil. que eu tenho que acordar e a primeira coisa que eu tenho que fazer é me alimentar de Deus. Eu faço isso todos os dias, Mônica, também. É, Eu preciso disso. Na verdade, nem é que eu preciso, eu acho que já está no meu cotidiano, já é uma coisa tão automática que eu já vou e faço sem nem entender que eu estou fazendo. virou Mas um eu já hábito. virou um hábito. E quais são as suas redes sociais? Aonde a gente te acha? Pode falar seu telefone, seu Instagram. Instagram é Lia Portes Melo. Na rede social, que é o WhatsApp, é 27 9 8156 6559. Parabéns, isso. obrigada. Eu que agradeço. Hoje nós estivemos aqui com a Lia Melo. Você que vai fazer o seu coffee break, fazer uma reunião com amigas. Gente, ela atende grupos menores, então esse é o diferencial dela, tá? É difícil achar uma profissional assim. Não deixa de seguir ela no Instagram e não deixa de seguir o Plena Cash, o Clube Mulher Vida Plena. E eu tenho um convite para você, mulher, no dia 28 de abril, às 14 horas, nós vamos ter a nossa tarde de negócios. Esse evento, gente, não tem palestra, tá? Ele é totalmente focado nas rodadas de negócio e exposição. Então, se você quer estar conosco lá no dia 28, no Coco Bambu, no Shopping Praia da Costa, pode me procurar, me chamar no direct ou lá no link da bio. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer. E até o próximo Plena Cast. Tchau, gente.